Obrigada, presidenta, deputada João Moraes. Eu quero, primeiro, dar uma boa tarde a todas as companheiras, os companheiros que aqui estão, dizer que é com muita expectativa, com muita disposição, que nós estamos aqui hoje, porque acreditamos muito que esta comissão parlamentar mista de inquérito poderá oferecer uma importante contribuição para os nossos governos, para as instituições públicas deste país, no sentido de melhorar e qualificar o atendimento à mulher vítima de violência. Antes de relatar aqui o que nós estamos propondo, eu quero primeiro dizer o seguinte: nós estávamos trabalhando com a expectativa da instalação desta comissão parlamentar mista de inquérito agora após o Carnaval, não é? Para que pudéssemos iniciar sem que houvesse qualquer interrupção. Mas o Congresso instalou a CPMI umas 2 semanas atrás, e neste período nós tivemos, juntamente com outras parlamentares que aqui estão, a senadora Ângela Portela, a deputada Cida, não é? E outras parlamentares, representando o Brasil no encontro do Comitê do CEDAW, onde estivemos acompanhando a nossa ministra, Eleonora, apresentando o relatório sobre o trabalho que o país vem desenvolvendo no sentido de garantir políticas públicas para as mulheres. Não só mulheres que são vítimas de violência, mas para as mulheres de um modo geral. Portanto, nós ficamos ausentes aqui do Congresso, daqui do Senado, durante uns 10 dias. E logo em seguida entramos no Carnaval. Então, tivemos aí um vazio entre a instalação da CPMI e a realização desta reunião, que, de uma certa forma, não prejudicou, mas dificultou que nós pudéssemos aqui já apresentar um cronograma das atividades que esta relatoria poderia sugerir, propor para esta comissão aqui hoje. Então, nós vamos apresentar para vocês uma proposta metodológica que, na avaliação da relatoria, seria o caminho mais adequado para que esta comissão possa conduzir os seus trabalhos. Mas o cronograma, de fato, nós apresentaremos na próxima reunião, que acontecerá a semana que vem. E, para iniciar, eu quero aqui, acho que é importante socializar, porque, na minha opinião, eu vejo que esta CPMI, esta comissão, ela precisa estar muito coesa. Nós precisamos estar muito... as informações, elas precisam estar bem socializadas com todos os membros. Diante disso, eu penso que, embora de conhecimento, né, de todas e de todos que estão aqui, dados estatísticos com relação à violência contra a mulher, mas eu acho que é necessário contextualizar, neste momento, o porquê da realização desta comissão. Então, eu quero aqui trazer algumas informações, alguns dados, para que possamos ter isso mais presente nesse momento e, à luz desses dados, definir quais são os passos que daremos aqui para frente. Eu quero me colocar numa posição nesse momento, não só de apresentar o que eu penso que seja o caminho por onde deveremos caminhar, mas eu quero também ouvir de vocês quais são as sugestões para agregar a este plano de trabalho e, assim, apresentar definitivamente na próxima semana. Conforme, né, de conhecimento de todos nós, a CPMI ela foi criada através, foi instituída pelo requerimento do Congresso Nacional número 4 de 2011 e foi proposta com base no elevado número de mulheres vítimas de violência em nosso país. Confirmada por poucos, mas relevantes estudos que descortinam uma grave situação ainda não superada. Então, segundo estudo do Instituto Sangari, publicado em 2011,
Entre os anos de 1998 e 2008, portanto, num período de 10 anos, foram assassinadas mais de 42 mil mulheres no Brasil, com a taxa anual de aproximadamente 4,25 homicídios para cada 100 mil mulheres. Então, aproximadamente 40% dos homicídios ocorreram dentro de casa. Então, este é um dado extremamente importante. De todos os homicídios, que não são poucos, que são muitos, uma grande maioria acontece dentro de casa. Dado este que revela ser a violência doméstica a principal forma vitimizadora dessas mulheres. O assassinato de mulheres no Brasil é bem superior que a média mundial. Em um ranking composto por 73 países, o Brasil é o 12º com a maior taxa de homicídios de mulheres. Nossas taxas são as piores do que os países como o México, a África do Sul e Suriname. Mesmo nós, nós brasileiros, o Brasil ter uma legislação inovadora e que se propõe a combater a violência contra a mulher, ainda nos deparamos, infelizmente, com casos aterradores de mulheres vítimas de toda sorte de agressões. Não bastando, ainda observamos a permanência elevada das taxas de homicídio nos últimos anos. Segundo os dados PNAD de 2009, de todas as mulheres agredidas no país, dentro e fora de casa, quase 3%, ou seja, quase 26%, 25,9% foram agredidas por seus companheiros ou ex-companheiros. Dados da Secretaria de Políticas para as Mulheres apontam também que o número de chamados feitos pela Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, cresceu, vejam só, 16 vezes de 2006 para 2010. Isso é muito grave. De 2006 a 2010, portanto, em 4 anos, os dados oriundos do DISC 180 cresceram 16 vezes. Então, 4 em cada 10 mulheres brasileiras já foram vítimas de violência doméstica, segundo o Anuário das Mulheres Brasileiras de 2011, da Secretaria de Políticas para as Mulheres e Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que é o DIEESE. A proposição do requerimento da CPMI utilizou-se de alguns casos emblemáticos para justificá-la. Isso não quer dizer que estes casos são únicos, mas alguns que tiveram uma repercussão maior através da imprensa, que tiveram a maior visibilidade, e a partir destes casos que nós justificamos para garantir a criação da CPMI, como é o caso, por exemplo, da Elisa Samúdio e de Maria Islane de Moraes. Entre tantos outros que nós conhecemos, que se nós formos aqui lembrar, vários poderemos aqui citar. Entretanto, existem inúmeros casos semelhantes por este Brasil afora, em que os instrumentos de defesa foram requeridos e, mesmo assim, as solicitantes foram assassinadas. O que nos faz pressupor que existam falhas na aplicação dos mesmos. Não temos clareza de como o ciclo dos processos envolvendo violência contra a mulher está se desenvolvendo. Quer dizer, o rito processual e as devidas expedições das medidas protetivas são ainda obscuros. A análise do caminho desses processos é o ponto focal das nossas análises. É isto que eu quero chamar a atenção das companheiras e dos companheiros. A análise do caminho destes processos,
Ou seja, à medida que a mulher procura algum órgão público, ou uma delegacia, ou um juizado especializado, algum órgão público, e faz o registro da sua queixa, e esta mulher, mesmo tendo registrado, acaba sendo assassinada, alguma coisa ali não está funcionando muito bem. E é isto que a CPMI deve buscar entender e compreender. Cada passo que é dado, verificando onde estão os gargalos e buscando, a partir do diálogo e da discussão, as devidas sugestões para a correção. Com isto, eu quero aqui chamar a atenção, ou convidar, né, as companheiras e os companheiros, para que possamos ter a real clareza de qual é o foco da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito. Qual é o foco e qual é o objetivo. Aquilo que a nossa presidenta Jô já antecipou. Se nós não tivermos o foco bastante claro de que nós queremos atingir, poderemos fazer uma CPMI muito ampla e não atender e não chegar ao objetivo que nós desejamos, dentro do prazo que nós nos propusemos a realizar, que são 180 dias e que termina no dia 19 de agosto. Nesse sentido, eu quero aqui dizer que, partindo desses fatos concretos, nós, parlamentares, percebemos que os instrumentos de proteção à mulher vítima de violência carecem da correta aplicação, de celeridade na concessão das medidas, maior acolhida pelo poder público no ato da denúncia e, enfim, melhorias na prestação da proteção à mulher vítima de violência. O foco desta comissão foi expressamente apresentado no requerimento número 4 de 2011, que originou a criação desta comissão, que diz, entre aspas, investigar a situação de violência contra a mulher e apurar as denúncias de omissão por parte do poder público com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres. Devemos nos fixar, de fato, nos objetivos centrais desta comissão, sob pena de ampliarmos o seu objeto. Sem esta preocupação, poderemos incorrer na dispersão da investigação, passando a análise superficial de pontos importantes, prejudicando as análises e impossibilitando que possamos realmente avançar. Portanto, a CPMI deverá ter como foco o levantamento das causas de fundo que podem revelar as possíveis fragilidades e insuficiências do aparato institucional do Estado brasileiro na proteção à mulher. É importante destacar que a CPMI não terá a missão de investigar casos de violência, e sim a omissão do poder público com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei. Os números de casos de assassinatos de mulheres têm se dado, em grande medida, quando as mesmas já haviam realizado a denúncia formal de risco de morte. Quer dizer, é pertinente diagnosticar o sistema de segurança presente nos Estados federados para o enfrentamento à violência contra a mulher. Então, podemos estabelecer que a CPMI precisa encontrar a resposta à seguinte pergunta: por que, apesar de uma legislação robusta, como nós temos no Brasil, as mulheres continuam morrendo? Esta é uma pergunta que nós temos que responder durante os trabalhos da CPMI. Então, esta pergunta ela tem que estar presente durante todo o momento dos nossos trabalhos. Diante disso, eu quero concluir esta primeira fala dizendo que o objetivo da CPMI será o diagnóstico das lacunas existentes no sistema de prestação de segurança e jurídico, as condições estruturais,
administrativas e orçamentárias, apresentando as medidas de aperfeiçoamento das políticas de combate à violência contra a mulher. Eu quero aqui, embora nós tenhamos trabalhado um pouco mais esta metodologia, apresentando, né, quais são os passos, mas eu vou apenas citar quais são esses passos, não vou detalhar esses passos aqui, porque eu acredito que é muito importante ouvir também a opinião, né, de todos os colegas, né, que aqui estão, para que possamos, a partir do que nós pensamos e a partir do que vocês têm como sugestão, trabalhar este cronograma e apresentar a semana que vem de forma mais consensuada entre todos os presentes aqui. O que nós pensamos em termos metodológicos? Fazer visitas às autoridades, e aí elencamos diversas autoridades, que envolve ministros de estados, que envolve procuradores, que envolve presidentes de conselhos nacionais, defensores públicos, advogados, Tribunal de Contas, né, diversas autoridades. Também pensamos como um passo importante realizar requerimentos de informações que nós consideramos como um instrumento regimental importante para captar informações e subsídios das diversas entidades públicas, federais e estaduais, com o objetivo de obter maiores informações. Estamos propondo também, como um outro passo, a solicitação de apoios institucionais. Entendemos que esta comissão precisará, com certeza, do apoio de diversas autoridades para a realização dos seus trabalhos, como é o caso, por exemplo, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas da União, de técnicos do governo federal, de policiais federais, estaduais. Pensamos também como outro passo importante realizarmos aqui as oitivas, né, fazendo o convite a diversas instituições para que venham aqui falar, para que possamos ter a oportunidade de ouvir também as instituições sobre fatos ocorridos, né, para que possam elucidar as dúvidas que esta comissão, porventura, tenha e elucidar, né, vários os casos que já ocorreram. E também estamos programando, né, como um dos passos importantes, realizar diligências e audiências públicas nos estados, e aí a partir, né, de uma avaliação de critérios, para que possamos também ter a oportunidade de ir aos estados, ouvir, né, a sociedade civil organizada, ouvir as instituições públicas nos estados, e identificando a partir, né, de dados onde os fatos são mais fortes, onde a realidade é muito mais exigente. E, por último, na medida do possível também, a criação de grupos de trabalho que entendemos que são fundamentais, porque eles poderão assessorar e contribuir para que esta comissão possa dar conta da sua tarefa dentro do prazo regimental e, assim, atender às expectativas da comissão, que atender o seu próprio objetivo. Então, eu gostaria de colocar isso para vocês. Esta, resumidamente, é a nossa proposta de trabalho, não é? Nós não vamos apresentar aqui hoje um cronograma, mas apresentamos aqui os passos que pretendemos dar dentro desse prazo regimental e vamos apresentar este cronograma a partir da semana que vem. Mas, mais do que isso, nós queremos ouvir de vocês quais são as sugestões, quais são as propostas, para que possamos qualificar essa proposta que estamos aqui apresentando enquanto relatora dessa comissão.